Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens de vocês, no YouTube. Às vezes eu não comento as mensagens aqui, que são muitas, mas eu leio cada uma delas. E como os comentários de vocês fortalecem minha fé. Gratidão aos comentários de vocês, tá bom? E hoje, mais um dia de estudo das Escrituras. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Mas hoje não sou eu que vou compartilhar a mensagem, eu vou estar estudando junto com vocês. Quem vai compartilhar a mensagem com a gente hoje é o Isaías Freitas, do canal Porta-Voz. Tá bom? Gratidão mais uma vez, meu amigo, por vir aqui e aceitar esse desafio de estar me ajudando aqui, né? Toda semana, uma vez por semana, está aqui compartilhando a mensagem com a gente do Vem Segue da Designação. E hoje ele vai compartilhar conosco aqui a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Isaías, é com você. A parábola do filho pródigo, presente no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, versículos 11 a 24, é uma história conhecida por muitos e que possui várias lições que ainda são relevantes nos dias de hoje. Na história, um pai possui 2 filhos. O mais novo deseja receber sua herança antes do tempo devido e, com isso, parte para uma vida de desperdício e extravagância em um país distante. Porém, ao gastar todo o dinheiro, ele se encontra em uma situação desesperadora, sem ter o que comer e trabalhando em condições precárias. É nesse momento que o jovem se dá conta de sua condição e decide voltar para casa, pedindo perdão ao pai e reconhecendo seus erros. O pai, em sua bondade e amor, o recebe de braços abertos e celebra sua volta com uma grande festa. Existem várias lições que podemos extrair dessa história. Primeiramente, podemos notar a importância do amor e da misericórdia de Deus, que está sempre pronto para nos receber de volta, independente das escolhas que fizemos. Em segundo lugar, podemos refletir sobre a importância da humildade e do arrependimento, que são essenciais para que possamos voltar para Deus e para aqueles que amamos. Além disso, a história também nos lembra sobre a importância da administração responsável dos recursos que temos, seja financeiros, emocionais ou espirituais. Devemos sempre ter em mente que nossas escolhas têm consequências e que é necessário pensar bem antes de agir. Por fim, essa história também destaca a importância da empatia e do perdão, tanto por parte do pai que acolhe o filho de volta, quanto do irmão mais velho, que deve aprender a perdoar e a amar, independente de suas diferenças. Portanto, podemos concluir que a história do filho pródigo é uma fonte de ensinamentos importantes para nossas vidas. Devemos sempre buscar a humildade, a responsabilidade e o amor, para que possamos nos tornar pessoas melhores e viver em harmonia com aqueles que nos cercam. Por que Jesus Cristo conta esta parábola? Jesus Cristo contou a parábola por várias razões. Uma delas foi ensinar uma lição importante sobre a natureza do perdão. Ele queria mostrar que, assim como o Pai misericordioso na parábola perdoou o filho pródigo e o acolheu de volta em sua casa, Deus também está disposto a perdoar aqueles que se arrependem de seus pecados e voltam para Ele. Além disso, a parábola também foi contada para corrigir a mentalidade dos fariseus da época que viam os pecadores como indignos de misericórdia e perdão. Jesus queria mostrar que, ao contrário do que eles acreditavam, Deus ama todos os seus filhos igualmente e está sempre disposto a perdoá-los se eles se arrependerem e mudarem de vida. Por fim, a parábola do filho pródigo também é uma expressão do amor e da compaixão de Jesus pelos perdidos e pelos marginalizados. Ele se importava profundamente com aqueles que se sentiam isolados e abandonados, e queria mostrar-lhes que há sempre uma maneira de voltar para casa e encontrar a paz e a felicidade que tanto ansiavam. O que representa cada um dos personagens da parábola? A parábola do filho pródigo, também conhecida como a parábola do filho perdido, é uma das mais famosas histórias contadas por Jesus Cristo. Esta história é encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Nesta parábola,
Cada personagem tem um significado simbólico que representa uma verdade espiritual mais profunda. Aqui estão os principais personagens e o que cada um deles representa. O filho mais novo representa a humanidade, que muitas vezes se afasta de Deus e escolhe seguir seus próprios desejos e paixões. O filho mais velho representa os fariseus e escribas, que são justos aos seus próprios olhos e se consideram superiores aos outros, mas que se recusam a se arrepender e aceitar a graça de Deus. O pai representa Deus, que ama incondicionalmente seus filhos e está sempre pronto para perdoar e receber aqueles que se arrependem e voltam para Ele. A herança representa as bênçãos e talentos que Deus nos dá e que muitas vezes desperdiçamos em busca de prazeres efêmeros e pecados. A jornada representa a vida e as escolhas que fazemos ao longo dela, que nos levam a experimentar tanto a alegria quanto a dor. Os servos representam os anjos de Deus que nos observam e cuidam de nós, mesmo quando estamos longe dele. A festa representa o banquete celestial que Deus prepara para aqueles que voltam para ele e aceitam sua graça. O anel e a túnica representam a justiça e a santidade que Deus nos dá quando nos arrependemos e nos voltamos para ele. Vamos explicar um pouco mais o que representa o anel. Na cultura judaica, o anel era um símbolo de autoridade e posição. Na época em que a parábola do filho pródigo foi contada, um anel era frequentemente usado como um selo de autoridade. Ele era frequentemente usado para assinar documentos importantes, como cartas e contratos, e tinha um valor legal importante. Além disso, o uso de um anel também podia ser visto como um sinal de status e honra. Por exemplo, o rei Salomão usava um anel como um sinal de sua autoridade e poder. O anel era frequentemente gravado com um selo pessoal, como uma inscrição ou um brasão de armas, que identificava o dono do anel e sua autoridade. Na parábola do filho pródigo, o pai deu um anel ao filho mais novo como um sinal de sua autoridade e posição como filho. O filho havia perdido tudo o que tinha, incluindo sua posição como filho e sua autoridade sobre os bens da família. Ao dar-lhe um anel, o pai estava confirmando que o filho havia sido restaurado à sua posição original e tinha autoridade sobre a família novamente. O anel também pode ser visto como um símbolo de aliança. Na cultura judaica, o uso de um anel era frequentemente associado a uma aliança entre duas partes. A aliança era um acordo entre duas partes que era frequentemente selado com um anel. Na parábola do filho pródigo, o pai estava selando uma nova aliança com seu filho, uma aliança de amor e perdão que restauraria seu relacionamento como pai e filho. O anel era um símbolo importante na cultura judaica e na época em que a parábola do filho pródigo foi contada. Ele representava autoridade, posição, status e honra, além de ser frequentemente associado a uma aliança entre duas partes. Em resumo, a parábola do filho pródigo é uma história poderosa que nos lembra do amor incondicional de Deus e de sua disposição em perdoar e receber aqueles que se afastaram dele. Ela nos encoraja a nos arrependermos e voltarmos para casa, para o amor e a graça de nosso Pai Celestial. Olá, meu nome é Alessandro de Souza Oliveira, sou membro da igreja há quase 17 anos aí. Recebi uma designação aí de um amigo, entendeu? E vou compartilhar apenas um testemunho sobre a parábola do filho pródigo. Eu amo muito essa parábola porque ela retrata o amor e a compaixão que o Senhor e o Pai tem pelo seu filho, né? Principalmente quando ele retorna ao seu lar, entendeu? Nesses últimos 4 anos aí, eu precisei me ausentar um pouco das minhas atividades da igreja devido a alguns assuntos do passado mal resolvidos antes de eu conhecer a igreja, né? E nesse tempo, a todo momento, eu vivi num lugar, assim como o filho pródigo, hostil, sem
sem sentido nenhum para a vida, entendeu? Mas em todos os momentos eu pude ter a oportunidade de lembrar das coisas que eu vivi e vi dentro do Evangelho e do grande amor que o Pai Celestial tem por mim. E hoje estou de volta, retornando às minhas atividades aqui normalmente, e eu sentir o amor que meu Pai Celestial tem e que os líderes têm pelos seus liderados também, né? Todos me abraçaram, me fizeram bem-vindos, entendeu? E hoje eu estou de volta aqui. Eu amo essa parábola e ela retrata muito na minha vida sobre o amor, a compaixão que nosso Pai Celestial tem por nós. Somos filhos de Deus, somos filhos de um Pai amoroso. Ele nos ama e Ele nos quer de volta ao seu lar celestial um dia. Disso eu presto meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, falar um pouco do filho pródigo. O filho pródigo, todo mundo já conhece a história, né? Que um filho que resolveu sair de casa e pegar sua parte, né? Pra curtir o mundo, curtir a vida, viver um pouco, né? A vida lá fora. Mas só que eu penso assim, o filho pródigo ele pode ser de várias maneiras, né? O filho pródigo pode ser de repente aquele irmão, um membro da igreja que saiu e ele saiu da igreja, fez tudo que tinha de fazer, né? Um exemplo, quando a gente é membro a gente não bebe, não fuma, né? Tem alguns mandamentos que a gente cumpre, então a partir do momento que você é membro, você aceita viver o evangelho e você guarda os mandamentos. Mas, quando você sai da igreja, muita gente faz tudo que dá na cabeça. Quebra todos os mandamentos. Na verdade, vive as coisas do mundo. E aí, quando, de repente, a gente fica muito triste, né? Quando um membro sai, né? O líder, principalmente o líder, né? O bispo, o pastor, né? Vamos se dizer. E aí, quando um desses sai, a ovelha perdida, um dia ela volta, todo mundo fica feliz, né? Recebe bem, dá atenção, chama para noite familiar, para almoços, chama para um monte de coisa, né? E às vezes aquele membro que já está na igreja, guarda os mandamentos, está lá, né? Fica um pouco com ciúmes, como o irmão do filho pródigo, né? Na parábola, ficou um pouco enciumado, né? Mas o pai dele disse para ele que ele não precisava ter esse sentimento, porque tudo ali já era dele, né? E nós, membros da igreja, também não podemos ficar enciumados também, porque o que está ali já é nosso, né? Então, aquele que está chegando agora está voltando, então a gente tem que fazer uma festa, tem que comemorar, tem que abraçar, acolher. Então, eu acho que o filho pródigo me fez lembrar dessa situação que nós, como membros da igreja, passamos, né? Vemos isso acontecer várias vezes. E quando um membro volta, né? É aquele filho pródigo que saiu, bebeu, fumou, sei lá, fez um monte de coisas, ou talvez não fez nada disso, de repente ele volta e a gente faz uma festa. Então, para mim, é isso, aquela pessoa que se rebela, mas no fundo ela volta para os braços do Pai, volta para a casa do Senhor. Eu costumo dizer que um bom filho a casa torna. Esse é o péssimo testemunho que eu sei que nós temos que ajudar as pessoas, né? Principalmente as pessoas que saem da igreja, fica meio confusa, de repente resolve voltar. Temos que acolhê-la com carinho, né? E o filho pródigo também. Entendo porque esse pai fez uma festa, né, para ele. A parábola do filho pródigo, para mim, sempre me tocou profundamente, porque eu me sentia assim, uma filha pródiga que estava voltando ao lar. Porque não nasci no convênio, então, quando eu conheci o Evangelho, e fui tão bem recebida, entrei nas águas do batismo, me senti perdoada de meus pecados. Então, aquele sentimento e aquela parábola fazia todo sentido. Eu só não sabia que tempos depois, né, eu mesma teria o meu filho pródigo, que por situações diversas em sua adolescência perdeu sua fé, perdeu seu testemunho e se afastou do Evangelho. E foi um período muito difícil para mim. E foram 8 anos de espera. Mas a primeira coisa que eu fiz foi recorrer ao templo. Sou de Recife, então já tinha o templo aqui na minha cidade. Isso aconteceu em 2002.
E o templo já estava aqui há 2 anos, e quando eu entrei na sala celestial, né, para receber do Senhor orientação, uma resposta, porque realmente eu estava perdida, sem saber o que fazer. A resposta do Senhor foi: ame-o como eu amo. E eu confesso que, como mãe, eu digo: nossa, mas eu já o amo tanto, sou capaz de dar minha vida por ele. E demorei um pouco a entender como é realmente o amor do Senhor para com o filho. E assim que eu pude entender e colocar à prova esse meu amor, mas a maneira do Senhor, não a minha maneira de mãe, a maneira do Senhor. Amando, cuidando, não aceitando o que era errado, o que era pecado, mas amando aquele que estava cometendo esses erros e mantendo também todas as regras necessárias, né? Eu me lembro que por muitas vezes eu falei para o meu filho, né, que ele não seria obrigado a ir à igreja, mas ele precisaria participar das reuniões familiares, das leituras das escrituras e das orações familiares. E isso ele fez. E com o tempo, realmente, o coração dele foi sendo enternecido. Ele deixou tudo para trás e voltou para o Evangelho de Cristo, né? E realmente eu sei que quando o filho volta ao lar, a gente faz uma festa. Eu fiz festa e faço festa até hoje, por ver meu filho de volta, né? E ele voltou e nunca mais se desviou desse caminho. Já se passaram tantos anos, né? 13 anos já que ele retornou, e nesses 13 anos ele fez sua missão, ele casou-se no templo, é pai de 2 filhos lindos, foi bispo durante quase 5 anos. Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor, e eu sei que eu, uma pessoa imperfeita, sou capaz de receber um filho com todo amor e não mais me lembrar das lágrimas, da tristeza, de tudo que eu passei, só me concentrar na alegria de tê-lo de volta e fazendo o que é certo. E eu sou imperfeita, imagino o Senhor. Então eu presto meu testemunho dessas verdades e compartilho com o meu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gratidão, meu amigo, por mais uma vez estar aqui no canal e compartilhar essa mensagem com a gente. Algo que eu acho grandioso na parábola do filho pródigo, né? É a maior parábola que o Salvador Jesus Cristo compartilha conosco aqui no Novo Testamento. Começa aqui em Lucas, capítulo 15, né? Do versículo 11 vai até o versículo 32. É a maior parábola que ele compartilha. E quando chega no versículo 32, ainda fica com um gostinho de quero mais essa parábola, ou seja, parece que ela não tem um fim, ou seja, nós temos que saber o fim, né? Como assim, né? Nós temos que saber o fim. Ela termina com o filho mais velho fora de casa, né? Observando a festa que estava tendo para o filho lá, né? E o pai tentando convencer ele a entrar para dentro e festejar junto com o irmão dele ali a festa, né? Que está sendo dada porque o filho, ou seja, o irmão dele havia voltado. E aí a parábola termina no versículo 32, né? Se tivesse o versículo 33 aqui, a gente poderia falar: e aconteceu que o filho mais velho, então, observou que o pai estava correto e entrou e abraçou o irmão mais novo. Mas não tem essa parte, né? Então, essa parábola fala sobre esse arrependimento, né? Às vezes a pessoa acha que não precisa de se arrepender, né? Que é o caso do irmão mais velho aqui, né? Então, eu acho muito bom que o Salvador ele deixa essa parábola no ar no final. Porque nós temos que decidir se nós queremos entrar no reino de Deus, participar, ficar feliz porque outras pessoas estão no reino de Deus também. Uma pergunta simples seria: como você se sentiria se ao chegar no reino celestial você descobrisse que todas as pessoas estão no reino celestial, independente do que o que fizer? Será que você se sentirá mal por mais pessoas terem sido salvas, né? Ou você se sentiria feliz por essas pessoas? É uma pergunta que fica no ar aí para nós. Gratidão, meu amigo, por ter compartilhado essa parábola conosco, tá bom? Gratidão mesmo. E nós deixamos essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.